Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma semana para meditarmos juntos na palavra do Senhor. O texto de nossa meditação está em João 19, de 28 a 30. João 19, de 28 a 30. Diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, esse texto fala da morte de Jesus. E aí eu gostaria da gente que meditássemos sobre os impactos dessa morte para nós, né? Para todos. Então, a morte de Cristo para nós, ela tem um significado especial. O Evangelho não teria sentido para nós sem a sua morte. A Escritura deixa bem claro o poder e a eficácia dessa obra. O que eu gostaria de fazer agora? Eu gostaria de passar por 4 termos bíblicos que descrevem a expiação de Cristo. Nós vamos passar por esses 4 termos que descrevem essa expiação. O primeiro termo, e provavelmente o termo mais importante, é a redenção. É o termo que provavelmente descreve melhor a expiação de Cristo. Ele significa comprar de volta ou retornar à possessão de alguém mediante o pagamento de um preço. A morte de Cristo foi o resgate dos salvos, não um resgate pago a Satanás, mas um resgate exigido pela lei de Deus e oferecido ao próprio Deus. Isaías 53, 10, 11 diz: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O texto diz que Cristo veria o fruto de seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Esse trabalho nos trouxe redenção. O primeiro termo é redenção. O segundo termo também usado para a expiação é a propiciação. A propiciação é o ato de interromper a inimizade de Deus em relação ao homem. Essa inimizade foi interrompida na cruz. Cristo fez isso por nós. Ele fez propiciação pelos nossos pecados e, como reformados, entendemos que a morte de Cristo foi para apaziguar a ira de Deus, aqueles a quem Deus os havia dado. João 10, 11 diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mais à frente, nos versículos 26 e 28, ele deixa bem claro quem são essas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas são aquelas a quem Deus deu a Jesus. São aquelas que foram escolhidas. Cristo morreu por elas. Então, esse segundo termo usado para expiação é a propiciação. O terceiro termo usado é reconciliação. Reconciliação, ela define-se por apaziguar oponentes. As pessoas serão destinadas ao inferno por toda a eternidade porque elas estão e sempre estarão opostas a Deus. Mas as pessoas que são reconciliadas são feitas amigas. E é a morte de Cristo que efetua esta reconciliação. Mas então, será que Deus vai mandar seus amigos para o inferno? É claro que não, pois a reconciliação é apenas para os eleitos. Os reconciliados serão efetivamente salvos. Romanos 5,10 diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o terceiro termo é a reconciliação. E o quarto e último termo da expiação é substituição.
Substituição é o ato de alguém assumir toda a responsabilidade pela falta do outro. Nós estávamos em inimizade com Deus e caminhávamos para a sentença justa de nossa desobediência, a morte. Cristo aceitou a dificílima tarefa de substituir o homem ao receber a pena dos nossos pecados. Por isso a morte de Jesus foi tão angustiante. Por isso ele relutou por alguns instantes no jardim do Getsêmani. Por isso ele gemeu quando foi abandonado por Deus, porque carregava a nossa culpa. Ele carregou integralmente a culpa por nossos pecados, como Paulo disse em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tendo exposto esses termos e significados da expiação de Cristo, eu te pergunto, uma vez tendo sido alcançado por essa graça tão maravilhosa, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a minha atitude mediante essa graça tão maravilhosa? Agora, se você não foi alcançado por essa morte, ainda é tempo. Tudo isso ainda pode fazer sentido em sua vida. Basta você se render a Ele, derramar o seu coração e reconhecer que não pode mais continuar vivendo nessa condição. Não perca tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o teu amor na demonstração máxima na cruz, levando sobre si os nossos pecados, fazendo que tivéssemos vida, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser reconciliados contigo, Pai. Por isso nós queremos, Senhor, agora viver de modo diferente, Senhor, caminhar de modo diferente. De igual modo pedimos, Senhor, tu toques o coração daqueles que ainda não foram alcançados pelo teu amor, Pai. Que reconheçam, Senhor, suas necessidades de arrependimento e buscar ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.